batidas que respondiam perguntas, livros inteiros psicografados. O que é fato e o que é mito quando falamos de mediunidade? Hoje vamos separar a história, o fenômeno e a finalidade por trás de tudo isso de um jeito claro e direto. Nossa viagem vai ter uma linha do tempo. Vamos entender os principais tipos de mediunidade, por que ela existe e, o mais importante, como abordar esse tema com muita responsabilidade. Vem comigo nessa jornada de descoberta. Desde os tempos mais antigos, em diferentes culturas, já existiam relatos de sonhos que orientavam, oráculos que previam o futuro e presságios que ajudavam em decisões importantes. Era uma forma de ler o mundo invisível, para guiar a vida aqui no mundo visível. Mas foi no século XIX que tudo mudou. Fenômenos físicos começaram a se popularizar na Europa e nos Estados Unidos. Pancadas em paredes, mesas que se moviam sozinhas e, o mais intrigante, davam respostas inteligentes a perguntas. Isso acendeu um alerta, muita gente séria, que decidiu investigar o que estava acontecendo. E aí vem a grande virada. Em vez de apenas se impressionar, pesquisadores começaram a observar, comparar e tentar repetir esses fenômenos em condições controladas. A proposta era sair do que incrível e ir para o como isso funciona e por quê. Foi o início de uma tentativa de estudar as causas, as regras e os limites por trás desses acontecimentos. De forma bem simples, podemos dividir os fenômenos em dois grandes grupos. Os de efeitos físicos, que são aqueles que atuam sobre a matéria, como mover objetos, e os de efeitos inteligentes que se manifestam através de conteúdo e informação, como mensagens escritas ou faladas. Entre as formas mais conhecidas e estudadas estão a psicografia, que é a escrita mediúnica, a psicofonia, que é a comunicação pela fala, a vidência ou percepção de imagens e cenas, além dos fenômenos físicos que já mencionamos. Cada uma é uma maneira diferente de essa ponte entre dois mundos se manifestar. Mas como esses estudos eram validados, os pesquisadores da época usavam alguns critérios rigorosos. Os resultados precisavam se repetir, as mensagens tinham que ser coerentes e lógicas, as perguntas eram controladas para evitar a sugestão, e os resultados eram comparados entre diferentes grupos de estudo independentes, tudo para garantir a seriedade do processo. Com o tempo, ficou claro que a proposta central da mediunidade não era o espetáculo ou a curiosidade, a finalidade maior era moral e consoladora. O fenômeno era visto apenas como um meio. O que realmente importava era a mensagem transmitida e o efeito positivo que ela poderia causar na vida das pessoas, trazendo consolo, sentido e educação. Por isso a abordagem ética ela é fundamental. Os princípios básicos são seriedade nos estudos, respeito profundo por todos os envolvidos, ausência total de exploração emocional ou financeira. E muito, mas muito estudo antes de se aventurar em qualquer tipo de prática. É um campo que exige responsabilidade. É fácil cair em algumas confusões. Primeiro, ter um fenômeno mediúnico não é sinal de santidade ou perfeição moral. Segundo, a simples curiosidade não substitui o preparo e o estudo sério. E terceiro, a falta de um método e de critério abre uma porta enorme para o engano e a autossugestão. Hoje, o tema continua a ser discutido e pesquisado, dialogando com a ciência, a filosofia e a sociedade. O grande recado que fica é: ter curiosidade é ótimo, mas ela precisa vir acompanhada de discernimento, bom senso e muita pesquisa. Existem inúmeros relatos de cartas psicografadas que trouxeram informações específicas, nomes e detalhes que só a família conhecia, oferecendo um consolo imenso em momentos de dor. No fim das contas, o que mais importa é o resultado humano. A paz que isso traz, o senso de responsabilidade que desperta e a transformação positiva na vida de quem passa pela experiência. Se você tem interesse em se aprofundar
o caminho seguro é sempre o mesmo. Busque grupos de estudos sérios e bem estabelecidos. Leia muito sobre o assunto primeiro, mantenha o equilíbrio emocional e foque na finalidade de crescimento e ajuda e não no show. Espero que este vídeo tenha esclarecido os pontos essenciais. Se você gostou, salva para rever.